Coloca um pouco de água aqui. Devagar. Daqui pra lá. Obrigada. Põe no vídeo. Festa do Chope, do Clube da Associação dos Funcionários Públicos de Piracicaba. Festa do Chope com Cavacor. É nesta sexta-feira, feriado, a partir das 2 da tarde, na Associação dos Funcionários Públicos. Baixe a sua caneca convite na Secretaria do Clube. Informações 33710730. O Natal já chegou na Esplanada Móveis. Aproveite as super ofertas em até 24 vezes no carnê. Guarda-roupas casal R$299 ou 12 de R$37,90. Colchão espuma R$299 ou 12 vezes de R$37,90. Conjunto estofado Siena R$399 ou 12 de R$49,50.